4 passos que Rosenberg trabalha, né, que é o método fundamental, você pode usar várias nuances de métodos ali, né? Por exemplo, eu trabalho a questão do ouvir e perguntar, tem um método em si, né? Você saber perguntar mais também. Mas vamos pegar o método fundamental. Isso é um desdobramento do ouvir e falar a partir do coração, que é o título dessa palestra, entende? Então, esse título, ouvir e falar, essa qualidade de chegar, confiar nisso e praticar, nessa presença interna de autocompaixão, tudo isso aí, ele se desdobra onde? Você, então, vai precisar qualidade de ouvir mais, né? E falar com o perguntar mais, né? O falar seria o perguntar. Como é que eu vou organizar isso dentro do funcionamento da vida humana? Porque esses 4 passos de Rosenberg, ao mesmo tempo, são 4 áreas mais fundamentais da vida humana. Então, isso, às vezes, o pessoal que estuda CNV, às vezes, não, enfim, não percebe, não olha, que acha que ele que criou 4 passos, dimensões. Veja, como que você vê a realidade, os fatos, e pensa, observa, né? E aí faz uma observação, o certo é assim, eu acho isso, eu tenho razão, isso aqui. Você fez isso, isso é o conjunto de pensamento, de crenças que a pessoa tem, as projeções que ela coloca, né, junto com os fatos. Em vez de ela, muitas vezes, poder olhar esse pensamento, essas crenças, projeções, e como ela contamina o fato específico, porque o fato é específico, concreto, real no mundo, aconteceu isso, aquilo, né? Então, ela já diz, não, você é isso, entra em julgamentos, entra em avaliações, interpretações, reclamações, todo tipo de imagens. Então, o primeiro passo fala para você olhar para o seu pensamento e ver o fato, né? O que você está pensando em cima disso? O fato foi esse, né? O fulano pegou todas as frutas que tinham lá quando eu cheguei em casa. Não é o fato, ele é egoísta, ele é comilão. Tudo isso é interpretação, tudo isso é uma avaliação que vai prejudicar a situação. Mas veja, ele não consegue ficar muitas vezes no fato. Então, primeiro é fato específico, né? E como o meu pensamento se relaciona com ele. Por isso que ele chama de observação. Como que eu estou vendo, como eu estou vendo o fato, né? Estou tentando traduzir o primeiro passo, que é a observação, como observação, né, dos fatos. E aí gerando pensamento. Quando gera pensamento, o que vai logo em seguida também? O fundamental do funcionamento do mamífero humano é as sensações, sentimentos e emoções, mas ele pega os feelings, os sentimentos. E aí você sente raiva, medo, mal-estar, dor, qualquer coisa, muitos. E isso que pega, né? Então, o pensamento, ele é egoísta, fica com raiva. Não, ele não me ama, ele não quer isso. Então, o pensamento, ele alimenta as emoções. E as emoções retroalimentam esse pensamento. De fato, ele não me ama agora, porque eu estou me sentindo mal por causa dele. Olha a operação que a gente faz. O que é o segundo passo? Consciência desse sensação, desse sentimento. Consciência desse sentimento. E na comunicação, vai falar, vai ouvir? Eu sinto. Olha, agora eu sinto medo, sinto raiva. Aí o outro diz, mas por quê? Então, para eu não jogar todo esse sentimento, né, no colo do outro, achar que eu dizer assim, eu sinto raiva porque eu. Olha que fantástico. Eu sinto raiva porque eu queria comer isso, porque eu esperava que você, porque eu não aceito isso, porque eu acho isso injusto. Que legal, né? Se responsabilizando e estou dizendo, eu sinto, isso é verdadeiro. Hein? Vou mentir para você, estou sentindo raiva, estou sentindo medo, sentindo ciúme, porque aí eu ganho. Né? E a verdade do sentimento, a verdade do fato, é o método 2, sentimento, consciência do sentimento. O que é sentimento? Eu me sinto abandonada por você. Imagem, pensamento, negatividade. Eu sinto medo que você não estava aqui. Verdadeiro. Tomar consciência. Isso é fantástico, porque é autoconhecimento, autocompaixão. E quando você, o pensamento, sentimento, quando você sente, é porque você precisa algo. Então, eu sinto medo porque eu quero, eu queria, eu preciso. Caramba, né? Vê, ninguém inventou isso, isso é a vida humana. As 4 dimensões bem fundamentais. Necessidade, terceiro passo. Necessidade. Olhar para o mundo se move, a economia move o mundo. A economia psicológica, a economia das emoções também. A economia, as necessidades. Mas só que no ser humano não é só material. São 9 classes.
celebrar a vida, né? Respeito, é um monte de coisa, é muito. E eu tenho que olhar para isso. A outra forma é dizer, não, você é, não tem necessidade. Você é, não tem pensamento, não tem fato. Entende? Julgamento moral, não tem patologização. Não é específico, não tem fato, não é real. Tem algo imaginário junto com o real que está escondido. Então, observação, sentimento, necessidade. Quando você fala da necessidade, o que você está fazendo? Pedindo. 4. Pedido. Negociação. Que você vai usar e consultar do outro também. Porque você não consulta do outro, isso é só o meu. Eu vejo assim, eu sinto isso, e eu preciso disso, e você vai me dar isso. Está faltando o quê? Como é que você vê a situação? Como é que é isso para você? Você sentiu mal por isso? Você precisava disso? O que você precisa? 4 dele. 4, 4. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Né? Que não é imposição, não é chantagem, não é provocação. Não é nada. Então, veja, é fantástico. O cara pegou um funcionamento, áreas fundamentais do funcionamento humano, e as pessoas que estudam CNV, às vezes, acham que esse é um método Rosenberg. Ele organizou, né? E botou isso num processo comunicacional, né?